O Arnaldo fala isso, né? Às vezes você elege todo ano você elege um time que você fala, isso aqui eu quero ver jogar. Esse ano tá o Palmeiras, hein? Desde o jogo contra o Internacional, né? Eu acho que aquele jogo, para mim, foi um divisor de águas em termos de... Foi uma goleada e esse desempenho que o Casagrande citou, né? É o time que joga o melhor futebol do Brasil hoje, é o time a ser batido. Eu acho que essa sincronia que o Casão descreveu, ela tem acontecido independentemente da escalação, curiosamente, né? Então, ontem o Flaco estava no banco, o Aníbal não jogou o Bruno Fux de volante. O Palmeiras goleou com o time reserva também. Então, o conjunto, o Lucas Evangelista... o Lucas Evangelista é um jogador... foi a primeira versão desse Palmeiras encantador com o Lucas Evangelista, né, e Andreas. O Lucas Evangelista se machucou, está fora da temporada e o volume e a sincronia continuam. Eu estava até puxando aqui a tabela para ver se o Palmeiras tinha alcançado o Flamengo em número de gols, né? Porque o Flamengo tinha muito tempo. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. E o Palmeiras vem goleando, vem goleando, vem goleando. Ainda não alcançou, né? São 51 gols marcados pelo Palmeiras, 53 do Flamengo. Mas do jeito que vai alcançar. O Flamengo fez algumas goleadas isoladas, espetaculares, mas não é nessa sequência 4 em um, 3 em outro, 5 em outro. E o Vitor Roque vem chegando na tábua de artilheiros também, né? Agora ele tem 3 gols do Caio Jorge. Do jeito que vai, ele vai ultrapassar também. Aí, projetando domingo, um pouco já projetando domingo, entendendo que o momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, a vitória do Flamengo também foi muito importante para não aumentar essa distância e fazer o Flamengo ter a possibilidade no confronto direto de pelo menos empatar na pontuação. E aí talvez causar algum tipo de desconforto ao Palmeiras. Porque aí o trunfo do Flamengo nesse embate é a defesa, curiosamente, né? O Flamengo tomou 13 gols no campeonato em 27 partidas. Então é difícil fazer gol no Flamengo. E aí nós vamos ter um ataque que vem numa fase avassaladora contra uma defesa que poucas vezes é vazada, né? No domingo, dentre outras coisas legais nesse confronto sensacional. Acho que o confronto ele não define o campeonato, mas talvez ele defina se o Flamengo vai conseguir chegar e colocar de novo o incômodo no Palmeiras para a sequência dali para frente. Na minha visão, Tironi, até o confronto, a tabela do Palmeiras era mais confortável que a do Flamengo. O Palmeiras não saía de São Paulo, só saiu do seu campo uma vez contra o São Paulo, no Morumbi, e ganhou, mesmo naquele jogo tumultuado, ganhou, fez 3 gols. Tumultuado não, para dizer o mínimo, né? E o Flamengo tinha vários desafios. Esse desafio de jogar contra o Botafogo no Newton Santos não era simples. Uhum. E acho que o Flamengo meteu 3-0. Também não é uma... Então, assim, eu acho que a gente está, evidentemente, enaltecendo os méritos do Palmeiras. Hoje, se tiver... Ontem, por exemplo, aconteceu isso. Os dois estavam jogando ao mesmo tempo, né? O Palmeiras começou um pouco antes com o Bragantino. Eu fiquei vendo o Palmeiras e não conseguia tirar do jogo do Palmeiras. Eu só fui passar para o jogo do Flamengo inteiro quando acabou o jogo do Palmeiras. Até quando vai esse placar? Até quando? Né? Então, é o futebol mais encantador do Brasil hoje. E concordo plenamente com o Casão. De todas as versões do Palmeiras do Abel, eu não chego a comparar com a do Luxemburgo, porque acho que é um outro tempo, um outro campeonato, mas de todas do Abel, mesmo aquele time que eu gostava muito, que era o Danilo, o Scarpa, Zé Rafael, que jogava bem além de ganhar, esse aí... E era, na verdade, o esperado, né? O tamanho do investimento do Palmeiras em jogadores muito bons no auge da carreira, como é o caso do Vitor Roque, vislumbrava um time muito bom e agora a gente vê isso na prática. É encantador mesmo a forma que o Palmeiras está jogando. Encantador a forma que o Palmeiras está jogando. Tem uns números impressionantes. Primeiro, sobre o Vitor Roque. Eu até falei aqui, mas quero colocar a tela. 45 jogos, 16 gols e 4 assistências. E aí, o Marca hoje, ele dá a seguinte notícia, enfim, análise e tal. Escreve o seguinte no seu site. Vitor Roque, o próximo mejor escondido. Segredo, como se fosse um segredo do Carlo Ancelotti para o próximo Mundial. Falando mais ou menos o que o Casão falou. Projetando ele que pode estar na próxima Copa do Mundo.
Aí os números do Vitor Roque, tem os números do Flaco Lopes também, que são bem impressionantes, vamos colocar no ar aí. Flaco, 52 jogos, 23 gols e 5 assistências. E o que é mais impressionante são... bom, o Casão escreveu sobre... Ele falou um pouco, né, sobre como tem sido legal ver o Palmeiras jogar. Olha lá, é uma delícia ver esse Palmeiras incrível e avassalador jogar. É o que a gente está comentando aqui, é legal de ver. Talvez seja o Palmeiras da era Abel mais legal de se ver. Talvez não, com certeza. Porque acho que antes os outros eram muito eficientes, era outra história. Era um consumo mais particular, né? O palmeirense gostava, Isso, as outras pessoas nem tanto. Exatamente. As outras pessoas nem... Agora é uma outra história, uma outra conversa. Nós estamos falando... Calma que o campeonato não acabou, sem se apressar. Fala, Casão. Não, o Arnaldo falou uma coisa bem interessante agora que me veio pescar. O Brasil sempre, todos os anos, tem grandes times, né? Os times que disputam. Teve o Botafogo, teve o Atlético, que foi campeão também, jogando pra caramba. Mas de tempos em tempos aparece um time que agrada também os torcedores dos outros times. Perfeito, mesmo dos caras que torcem contra, tenta secar, né? Seca, torce contra, mas ele vê o jogo daquele time. Que antes ele nem poderia pensar em assistir. E hoje tem muitos torcedores de outros times que se o time dele não estiver jogando naquele momento, ele vai e escolhe o Palmeiras para assistir o jogo. Isso acontece, isso não é normal. Parece que acontece toda hora e não é verdade. É muito... Tem o São Paulo do Tele, né? Foi bicampeão do mundo, o Palmeiras do Luxemburgo, teve na época lá atrás a Democracia, lá atrás teve o time do Pelé, do Santos, teve o Palmeiras de 72, 73, né? O Flamengo de 19, né? Também era muito legal, todo mundo parava para assistir, e agora é o Palmeiras do Abel Ferreira. Esse Palmeiras, os outros, desde quando o Abel chegou, ele formou grandes times, ganhou vários títulos importantes, mas nenhum dos outros times agradava a maioria dos torcedores dos outros times. Esse time do Abel, que está jogando hoje, as pessoas param para assistir independentemente do time que ela torce. Se o time dela estiver jogando na TV ao mesmo tempo do Palmeiras, ela vai ver o jogo do time dela. Mas se o time dela for começar bem mais tarde, ela para assistir o Palmeiras. O Palmeiras é o escolhido para ser assistido. E isso é um marco, cara. Isso é muito importante se valorizar esse tipo de coisa, porque acontece só de vez em quando. É cometa. Cometa passa de 78, o Harley passa de 70 e 70 anos. Né? E quando o Harley passa, quem está vivo naquele momento, para tentar ver o Harley, né? Passar. Puta, vai passar o cometa Harley. E no futebol, é isso. De tempos em tempos aparece um time que agrada a todos, ou que é gostoso de ver jogar. E as pessoas param. Então merece ser valorizado, merece ser destacado, merece ser dito isso. Porque é importante para o futebol, principalmente para o nosso. E para nós que gostamos de jogo, né? Eu gosto de jogo de futebol. Eu assisto o Palmeiras mesmo. Assisti o Corinthians também ontem, óbvio, Corinthians e Santos. Mas como meu time jogava às 9h30, o meu jogo escolhido foi Palmeiras. Perfeito, Casão. Eu ia falar exatamente sobre essa comparação. Calma, é cedo. Aquele time ganhou muita coisa, o Flamengo do 2019 do Jorge Jesus, mas o apreço que se tem de ver o jogo do Palmeiras hoje é isso. É o momento em que muita gente, quem gosta de futebol, como nós assim, tira de lado, fala, não é meu time, eu torço contra, não sei o quê. Você pode até torcer contra, mas você quer ver. Sim, você quer ver o que vai fazer aquele time. E olha só esse número do Palmeiras nos últimos jogos, a quantidade de goleadas e gols que o Palmeiras fez. 3-0 no Sport, 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-1 no River Plate, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 5-1 no Bragantino. Isso em casa, que era um problema. Por incrível que pareça, era um problema, né, no início da... Porque o visitante implacável, o Palmeiras já era, né? Faltava ser o mandante implacável, é o que está acontecendo no momento. Cara, de fato... Assim, as duas próximas partidas... A gente pode quebrar a cara segunda-feira, o Flamengo vai lá e mete 3-0 no Maracanã. O Flamengo é um timão e joga em casa, né? Mas aí a gente está olhando a fotografia do momento. É isso aí que a gente está vendo. Exatamente. A quantidade de gols que o Palmeiras fez. Não é uma partida ou outra, é uma série de grandes partidas. A partida mais difícil do Palmeiras foi aquela contra o São Paulo, que aconteceu tudo que aconteceu. Nessa partida o Palmeiras fez 3 gols. Fez 3 gols em 20 minutos. Em 20 minutos fez 3 gols.
O último jogo que o Palmeiras não venceu e não marcou gol no seu estádio foi contra o Universitário pela Libertadores. Olha o tempo que faz já isso. Mas mesmo assim, né, já tinha ensacado fora, então chegou, tinha definido o confronto, né? Isso. Né? Então, mas olha, o interessante vai ser notar, depois do confronto direto, se esses times, ou sobretudo o Palmeiras nessa etapa, ele, mesmo sem ser brilhante, ele dificilmente perdia pontos para os adversários menos fortes. Isso. O problema do Palmeiras era o G6. Aliás, curiosamente, ainda, né? Nesse campeonato ainda tem um desempenho... Por exemplo, perdeu os 2 jogos para o Bahia. Isso. Empatou com o Mirassol em casa. Perdeu para o Flamengo em casa. Perdeu para o Cruzeiro fora. Tudo isso é nesse mesmo campeonato em que ele está liderando. Se ele melhora um pouquinho essa situação, por exemplo, se ele empata com o Flamengo, Maracanã. Se ele ganha do Cruzeiro em casa... Aí. A máquina tricolor de 75, 76, lá do Fluminense, do Francisco Horta, Rivelino, Paulo César Millar, só ganhou o Campeonato Carioca. Ele não foi campeão brasileiro, ele não disputou Libertadores, e é um time que todo mundo parava para assistir e ficou para a história, mesmo sem ter ganho brasileiro e Libertadores. Naquela época não existia a Copa do Brasil. Então os campeonatos importantes eram o Carioca, o Brasileiro e se fosse classificado para Libertadores. Esse time do Fluminense só ganhou o Carioca, 75, 76, bicampeão Carioca. Né? E é lembrado como um time encantador. Não é o resultado final. Não é o resultado final que eu estou falando. É você apreciar um espetáculo. É como ir no teatro, ver uma bela peça, ir no cinema e gostar do filme. Né? Você vai pro cinema, você pode não gostar do filme. Mas quando você gosta do filme, cara, aquele filme fica na sua cabeça. E o jogo de futebol é a mesma coisa. Né? É isso que eu quero dizer do time do Palmeiras. Eu não estou falando se o Palmeiras vai ser campeão, se não vai. Isso aí é resultado final. Eu estou falando do espetáculo. Perfeito. Daquelas. Você falou bem, né? São aqueles times que a gente vai lembrar daqui, não sei quantos anos. Lembra daquele Palmeiras do Abel, que tinha não sei quem? O Abel falou, fala. É só uma coisa, talvez, normalmente esses times, ficam como o time do técnico. Isso. Só que a gente viu tantos times do Abel que talvez esse fique sendo o time da dupla de ataque, o time do Flaco Roque. Não, mas acho que também pode ficar. Time do. Mas pode ficar também como a melhor obra do Abel. Isso vai ficar. Né? Isso com Quer dizer, certeza. não sei que ele faça um time melhor ainda no futuro, mas. Mas talvez o time do Abel mais legal de se ver. Mais ou menos, como o São Paulo Tele. O São Paulo Tele de 92 talvez fosse o mais legal de se ver. Mais que o de 93, que era bom pra caramba também. Ou, sei lá, o Flamengo do Zico lá do... Então, o Flamengo do Zico é uma questão... o do Carpegiano ou do... Então, você vai esses achando... recortes, sim. Esses Exato. recortes. Muito bem, informação importantíssima. Chegamos e ultrapassamos a audiência brutal. A gente é bom demais. É ou não é? Fala a verdade. A audiência brutal aqui... Eu sou modesto. Verdade, eu também sou. Mandem seus likes, então. Muito obrigado pela audiência brutal que estamos aqui assistindo. Maravilhoso. E vamos ouvir agora o Abel Ferreira, o homem por trás desse timaço do Palmeiras. Ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino. E estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. E acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós. E, portanto, vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. O Abel é mais discreto quando ele dá essas amassadas e o time dele está jogando pra caramba, ele sempre põe o pé no chão. Fala, Gelo. Gelo. A gente não ganha lá há muito tempo. Se fosse o contrário, ele fala assim, a gente é campeão de tudo, a gente não sei o quê, mas como ele, na fase de vitória, como a de ontem, que vem se repetindo, ele fica mais tranquilo. E ontem não falou, pela primeira vez em muito tempo, que ele está magoado com a torcida, né? Acho que agora, essa série de vitórias brilhantes em casa, tem uma reconexão com o torcedor, a atração de outros torcedores, como disse o Casagrande, então acho que ele não precisa entrar em conflito toda hora.
às vezes é estratégico, né? Ou quase todas as vezes é estratégico. Mas acho que a minha dúvida é, agora, se ele vai com uma estratégia diferente por conta desse jogo ser uma final antecipada. Explico. Por exemplo, né, devem voltar todos os jogadores que estavam na data FIFA, tal, teriam condição de jogo. Então o time dele nas 2 últimas partidas, com muitos reservas, jogou com uma espécie de linha de 3 zagueiros em que o Bruno Fux era volante, ora zagueiro. O Aníbal pode voltar. Se ele for com o time que é considerado hoje o titular, que é mais ou menos o Everton, um dos laterais, Giai ou Kelvin, aí o Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez, Aníbal, Andreas, já está começando a escalar de cabeça já. Aníbal, Andreas, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Era mais ou menos, ou era esse o time que entrou contra o São Paulo, Morumbi. Primeiro tempo, ou seja, o Palmeiras que a gente gosta de ver. O primeiro tempo do Palmeiras contra o São Paulo foi horrível, desastroso. Por quê? Por alguns fatores. Porque tinha um adversário que já estuda esse tipo de jogo e porque esse é um time muito técnico e pouco combativo. E isso muitas vezes funciona. A minha dúvida é, por ser o Flamengo, para a vantagem de ter de 3 pontos na frente, por ser fora de casa, se ele vai fazer uma mexida para deixar o time combativo e muito bom ao mesmo tempo, ou se ele vai manter essa escalação que é, como mandante, ela é maravilhosa. Ela passa por cima de todo mundo. Para mim é uma dúvida. Porque hoje o time a ser batido e mirado é o Palmeiras. Eu tenho a impressão que o Felipe Luiz está dissecando a melhor forma de jogar contra uma dupla de ataque, como anular a movimentação do Felipe Anderson da esquerda para dentro, como bloquear os 2 lados do campo, como vigiar o Andreas. O Felipe Luiz, talvez ele até adapte o Flamengo um pouco ao Palmeiras. Eu não sei como é que o Abel vai. Eu acho que o Abel contra o São Paulo, que era um jogo, eu não digo com a mesma dificuldade, o jogo do Flamengo vai ser mais difícil, mas o jogo do São Paulo tinha uma dificuldade. O Abel só foi ganhar o jogo a partir dos 20 do segundo tempo, depois de tudo aquilo que aconteceu, com 5 mexidas, deixando o time mais leve, mais rápido e mais combativo. Então é uma questão para domingo que eu fico pensando aqui, qual é a estratégia inicial que ele vai adotar. Muito bem, eu fico pensando aqui com meus botões, o cara que acorda de manhã e vai fazer a barba, né? Põe lá sabão, espuma, faz a barba e fala assim, eu falei que eu queria que o Abel Ferreira fosse embora e chamei ele de Pardal. Pensa o cara refletindo sobre isso hoje, né? Depois do que a gente está vendo desse Palmeiras falando, não, eu fui um dos que xingou o Abel e queria que ele fosse embora. Agora o cara pensando... Xingar no estádio, né? Xingar no estádio. Onde estão? Onde está essa turma que estava xingando o Abel e querendo que ele fosse embora depois do que a gente está vendo aí desse Palmeiras fazer? Muito bem. O perseguidor do Palmeiras... Engraçado a gente falar isso, né? Porque ele sempre foi o time a ser batido nos últimos tempos e tudo mais e tal. Mas agora ele que está em posição de desvantagem em relação ao Palmeiras, mas ontem fez uma vitória espetacular também. O Flamengo meteu 3-0 no Botafogo, no Engenhão. O Botafogo jogando em casa e aquela história, o 4-1 foi a última vitória, última e única vitória nos últimos 10 jogos entre os dois times. O Flamengo ganhou todas do Botafogo no Engenhão e ontem ganhou mais uma vez, por isso que eu falo em espanholização. Não lembro de um momento na história do futebol em que um time de um estado foi tão melhor do que os outros, assim, mas sobrando... Estatisticamente, parece ser um time grande contra um time pequeno, com todo respeito ao Botafogo. 3-0 ontem, o Flamengo sobre o Botafogo. É que assim, né, Casão, o jogo do Palmeiras foi tão impactante que a gente quase que acha que o jogo do Flamengo, ganhou, tal, mas ganhou de 3-0 de um rival forte. Na casa dele. Assim, o time do Flamengo é ótimo. O elenco do Flamengo é muito bom. Vai ser um jogo domingo do mesmo nível. 3 pontos de diferença não mostra quem é melhor.
3 pontos de diferença não mostra quem é melhor, mostra que o de trás tropeçou em algum momento e o outro não. Por isso que são 3 pontos de diferença. Então é um jogo muito equilibrado. O momento do Palmeiras é melhor, o Palmeiras está mais confiante, o Palmeiras está jogando melhor, o Palmeiras está mais inteiro no lado psicológico. Não tem nenhum zumbido no Palmeiras. Lá no Flamengo tem. O Flamengo tem zumbido o tempo todo. Deveria pôr o Pedro, cadê o Pedro? Não tá jogando o Pedro, por que não tá o Pedro? Tira aquele, põe esse, pô, tá perdendo, o Felipe Luiz vai embora, não vai embora. Enfim, o Flamengo vive momentos assim, oscilante de ambiente. O Palmeiras não tem momento oscilante de ambiente. O Palmeiras tá indo jogar no Maracanã sem nenhum problema. Aí você fala, pô, então você está dizendo que o Flamengo, que o Palmeiras é o favorito e vai ganhar? Não, eu estou falando que é mais perigoso quando esse ambiente está assim, porque você relaxa, você perde aquele medo protetivo. Você tem que ter um medo protetivo. Eu acho que o Flamengo entra em campo domingo para jogar contra o Palmeiras inteiro, confiante, sabe, querendo vencer, mas com o medo protetivo. O medo protetivo está do lado do Flamengo, porque ele vai enfrentar um time que está goleando todo mundo, né? E se o Abel, apesar que o Abel faz um trabalho psicológico espetacular, o trabalho mental do Abel é alucinante, tanto que ele já começou na coletiva. Você vê que você mesmo destacou, Tironi. O Abel, quando o time dele está bem, ele baixa a bola de todo mundo. Quando o time dele está mal e tá sendo vaiado ou criticado pela imprensa, é a hora que ele valoriza os jogadores dele, que ele valoriza os títulos, que ele ironiza o adversário. É quando ele está mal. Mas quando ele está bem, ele tenta puxar os caras para baixo. Colocar o pé no chão, como ele mesmo falou na entrevista. E é difícil quando tudo está dando certo, você puxar o pé do cara para o chão, sendo que você tem que puxar de 20, né? São 20, um elenco de 20 jogadores, de 25 jogadores, um time que tem 11 caras que ele prefere, mas tem uns 5, 6 que podem ser titular também, e esses caras todo mundo jogando bem, fazendo tabela, fazendo drible, fazendo gols, e sendo elogiado, e você tem que puxar o pé para baixo, tem que puxar o pé do cara para baixo. É muito mais complicado do que você já ter do seu lado o medo protetivo. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Mais ou menos? Sim. Então, o medo protetivo te deixa em alerta. Isso aí na vida. Quando você vai atravessar uma rua, se você estiver mexendo no celular, você está sem o medo protetivo. Você está mexendo no celular, você chega na beira da calçada e vai atravessando sem ter o medo que possa aparecer algum carro e você ser atropelado. Quando você chega e para e dá uma olhada, olha, é muito movimentada a rua, você está com aquele medo protetivo, você tem mais segurança em dar os passos e fazer alguma coisa. O futebol, na vida toda, é assim. O medo protetivo, domingo, está do lado do Flamengo, não do lado do Palmeiras. E o Abel, o desafio do Abel é colocar na cabeça dos jogadores que estão goleando todo mundo, um atrás do outro, um medo protetivo. É ele conseguir colocar esse medo protetivo no elenco. É difícil pra caramba, gente. Rapaz. Olha, o Pedro voltou. Tava lá, joga, não joga, teve aquelas rusgas com o Felipe Luiz no passado, voltou bem, depois caiu de novo e ontem entrou, jogou, fez o primeiro gol, deu o passe pro segundo gol, acabou jogando bem. Arnaldo. Foi Pedro, né? Ontem o Flamengo teve algumas ausências importantes, né? O Saúl não jogou, não foi o De La Cruz, foi o Everton,